Graça e paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que já estamos todos aqui, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero fazer menção da palavra de Deus que o Senhor tem posto nos nossos corações para que nós possamos estar meditando nestes dias. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu estou aqui falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome do Senhor, onde fala, nós começamos lá no capítulo 3, onde teve ali aquela cura de um coxo de nascença, quando Pedro e João entravam pelaquela porta formosa, louvado seja o nome do Senhor. E aquele coxo ele era colocado ali pelo povo todos os dias para pedir esmola aos que passassem. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, olhando para ele, falou assim: olha para nós, não temos ouro, não temos prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ao eles fazerem este prodígio, esta maravilha enorme naquela porta formosa, eles tiveram um preço muito alto. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Pedro e João estavam ali ainda falando, louvado seja o nome do Senhor, para o povo, que o povo ficaram ali admirado com tão grande maravilha que tinha acontecido, quando viram que aquele que era coxo anteriormente entrava agora saltitando de alegria e se apegava muito a Pedro e a João, e todo o povo, esses povos ficaram atônitos, olhando para Pedro e João, como se fossem eles que tivessem operado aquele milagre com seu próprio poder. E Pedro ali começa a repreender e falar que não foi eles, mas foi a Jesus Cristo, a quem eles crucificaram e tal. E no capítulo 4 vai nos dizer que, quando eles estavam ainda falando, chega ali os principais sacerdotes, né? Os sacerdotes, capitães do templo e os saduceus, e levaram ele preso. Levaram os dois presos, louvado seja o nome do Senhor. E depois eles ficaram presos ali, e no dia seguinte eles levaram eles para o meio da multidão, louvado seja o nome do Senhor, para saber o que seria feito dos dois. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali no versículo 7, né? Pondo a Pedro e João no meio, versículo 7 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, pondo a Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fazeis isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, versículo 8, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como fora curado. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10 diz: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, ele repete aqui novamente, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Em nome desse é que este está são diante de vós, está curado diante de vós. Versículo 11: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Versículo 12 do capítulo 4 ainda: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, vejam, Pedro e João não tinham estudos, não tinham sabedoria assim para estar falando com tanta ousadia como eles estavam naquele momento. Vejam só, eram homens indoutos, louvado seja o nome do Senhor, informado que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam
e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, aqui nós vemos que quem anda com Jesus é uma pessoa sábia, é uma pessoa ousada, fala com certeza, sabe do que está falando, dos milagres que Jesus opera. Ouça isso no nome de Jesus. E Pedro, nada mais, nada menos, Pedro e João estavam apenas obedecendo o ide do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque lá em Mateus, no capítulo 28, que nós também citamos aqui, né, na palestra passada, versículo 10 do capítulo 28 de Mateus, quando Jesus disse: Então Jesus lhes disse: Não temais, ide dizer a meus irmãos que, louvado seja o nome do Senhor, que se dirijam para a Galiléia e lá me verão. Isso foi depois da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no versículo 19, versículo 18, ele diz assim: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19 do capítulo 28 de Mateus, ele vai dizer: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui em Atos, Pedro, ele fala com tanta ousadia, louvado seja o nome do Senhor, Pedro e João, porque eles estavam acreditando, certo? Neste versículo que Jesus Cristo falara para eles lá no passado, que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. E ele estava nada mais ou nada menos cumprindo uma ordem do mestre quando ele disse: Ide, portanto, ide, no versículo 19 de Mateus 28, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui Pedro, ele estava tão feliz com esta palavra, de ter ouvido o Senhor Jesus Cristo, né, falar daquela maneira que ele falou lá em Mateus 28. Por isso que ele não parava de fazer a obra do Senhor. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele fala: em nenhum outro nome, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Esta é a nossa esperança, este é o que nós estamos sempre colocando em nosso coração, porque não há salvação em nenhum outro Deus, certo? Em nenhum outro homem, louvado seja o nome do Senhor, a não ser somente no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 13 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos vai dizer: Então eles, vendo a ousadia Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, amado, fale com ousadia daquilo que você sabe, daquilo que você presenciou, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai ver pessoas se maravilhando, aquelas pessoas que eram contra. Ouça isso no nome de Jesus. Ele vai ver que você anda com Jesus e que você é uma pessoa inteirada, louvado seja o nome do Senhor, da palavra de Deus. Lá no versículo 14 de Atos 4 ainda, Atos, vai dizer assim: Mas vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Louvado seja o nome do Senhor. Ali o Senhor permitiu que a prova estivesse ali ao lado deles, para eles verem, porque todos conheciam que aquele homem realmente era coxo. Louvado seja o nome do Senhor. Não era um dia, nem 2 dias, nem 4 dias, era 40 anos que ele era colocado ali para pedir esmolas. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o Senhor Jesus, hoje Ele te usa
Louvado seja o nome do Senhor para operar maravilhas, para operar milagres, prodígios e o nome de Deus ser glorificado na sua vida. Versículo 15 diz: todavia, mandando-os sair fora do sinédrio, conferenciaram entre si: que havemos de fazer a estes homens? A todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eles estavam concordando com o que Pedro e João haviam feito e que não poderia negar, porque todo mundo já estava vendo, era bem conhecido aquele rapaz ali. 40 anos, era bem conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 17. Mas, para que isto não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais neste nome a homem algum. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que talvez o inimigo ele queira fechar a sua boca, ele queira tapar com ameaças. Louvado seja o nome do Senhor, para você não fazer a obra a qual o Senhor Jesus Cristo tem ordenado que você faça. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que o inimigo se levantar contra a sua vida, saiba, louvado seja o nome do Senhor, se levante com mais ousadia, assim como fizeram esses discípulos aqui, esses apóstolos Pedro e João. Versículo 18 fala que eles, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Responderam Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus? Olha a ousadia desses dois moços, louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos ter esta ousadia, louvado seja o nome do Senhor. É claro, debaixo da unção de Deus, debaixo da potente mão de Deus, nós vamos estar falando com ousadia, louvado seja o nome do Senhor. Não desobedecer, é claro, as autoridades constituídas por Deus, mas quando a gente vê que é algo que está sendo tramado pelo inimigo para fechar a boca, louvado seja o nome do Senhor. Quando você tem, louvado seja o nome do Senhor, liberdade, louvado seja o nome do Senhor, de falar do nome do Senhor, louvado seja Deus, liberdade de expressão, louvado seja o nome do Senhor, você pode falar no nome do Senhor, pois não podemos deixar. Olha o que Pedro falou, vejam só, responderam Pedro e João: julgai vós, se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus. Versículo 20 ele diz: pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Louvado seja o nome do Senhor. Eles viram, andaram com Jesus, eles ouviram palavras, quando o próprio Jesus Cristo falou: ide e fazei discípulos, ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Eles ouviram, ouça isso no nome de Jesus. Versículo 21. Mas eles ainda os ameaçavam mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o homem em quem se operou aquele milagre de saúde tinha mais de 40 anos. Ouçam isso, amados. Louvado seja o nome do Senhor, mais de 40 anos. Versículo 23, soltos eles, foram para os seus e contaram tudo. Aqui que eu quero chegar. Soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, aqui quando eles foram soltos, eles foram comunicar, por isso que a Bíblia diz: comunicai com os santos as vossas necessidades. Aqui eles foram comunicar, foram falar com os seus, ouça isso no nome de Jesus. E olha o versículo 24 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Ouvindo eles isto, olha só, unânimes, levantaram a voz a Deus em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Aí disseram: Senhor,
Tu és o que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu disseste pela boca de Davi, aqui está lembrando a Deus a palavra, vejam só, é muito importante você orar a palavra. Tu disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantem-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntam a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 27. Verdadeiramente contra o teu santo Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Vejam aqui que no versículo 28 ele vai dizer: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, eles se levantaram contra aquilo que eu te falei lá em Mateus 28. Louvado seja o nome do Senhor. Contra as ordenanças que o Senhor deu aos seus apóstolos para que eles fizessem aquela maravilhosa obra. E aqui o povo estava se levantando contra um conselho, eles se juntavam ali, amados, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Aqui estavam eles unânimes, orando a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para que o Senhor tomassem as providências, porque eles estavam lutando contra, louvado seja o nome do Senhor, contra Deus e não só apenas contra os apóstolos. Versículo 29 ele diz: agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui ele está falando aqui, eles aqui orando, me faz lembrar a oração ali quando Senaqueribe se levanta contra Josafá, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali eles passam a orar, passam a buscar ao Senhor. Ele diz: agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome, pelo teu santo Filho Jesus. Olha só, veja o versículo 31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, amados, se nós estivermos passando por algum problema, se nós estivermos passando por algumas ameaças, louvado seja o nome do Senhor, nós devemos comunicar com nossos amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, como diz Paulo, comunicai com os santos nas vossas necessidades, e nós devemos orar, né? Unânimes, como diz o versículo 24 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Unânimes, se levantar nossa voz a Deus em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando assim nós fizermos, o Senhor estará, louvado seja o nome do Senhor, com as suas mãos estendidas, louvado seja o nome do Senhor, e nos enchendo com o teu Espírito Santo, como diz o versículo 31, para que nós possamos anunciar a palavra de Deus com ousadia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos continuar, amados, com esse estudo, louvado seja o nome do Senhor, mas que Deus, eu peço que o Senhor encha a sua vida, a sua casa, louvado seja o nome do Senhor, a sua família, com seu Santo Espírito, para que você possa anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, anunciar os feitos do Senhor com ousadia, louvado seja o nome do Senhor, e que você ganhe almas para o reino de Deus, o Todo-Poderoso. Que Deus abençoe e um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.